Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dissertação argumentativa. Vamos lá? Na aula da semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre como estudar redação. Se você ainda não viu, sugiro que veja, porque tem muita dica legal lá pra você, tá bem? E hoje a gente vai começar a conversar efetivamente sobre a redação em si, né? Sobre o texto dissertativo argumentativo, que é aquele mais cobrado nos vestibulares por aí, pelo Brasil todo e pelo Enem também, né? Lá na prova do Enem tá escrito que eles cobram da gente, vão exigir um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é dissertar. Dissertar significa falar sobre algum assunto, tá? É muito simples, né? E é mesmo, é só isso. Então, quando a gente está se comunicando, vários elementos estão envolvidos. Um desses elementos é o assunto. Na dissertação, ele é o mais importante. Então, muito mais do que falar da primeira pessoa, muito mais do que conversar com a segunda pessoa, dissertar tem como objetivo falar sobre a terceira pessoa, que é o assunto, o referente, tá bem? Então, ao falar sobre um assunto, a gente tem duas possibilidades de organização das ideias. A gente pode fazer isso apenas expondo informações, listando fatos, listando dados, até mesmo listando citações. Ou a gente pode fazer isso opinando, atribuindo um juízo de valor a esses fatos, a essas informações, a esses números, a esses dados que a gente vai estar citando, tá? Quando a gente simplesmente lista as informações, a gente chama isso de dissertação expositiva. Agora, a partir do momento que a gente toma um partido, que a gente é parcial, que a gente faz um juízo de valor sobre essas questões que estão sendo faladas ali, a gente vai fazer uma argumentação, que é a apresentação de uma opinião e a defesa dessa opinião, a defesa desse ponto de vista, certo? Por que a dissertação argumentativa é a mais escolhida dos vestibulares? Isso não é à toa não, tá? Porque na dissertação argumentativa, primeiro, num texto escrito em prosa, né? Para quem não sabe, prosa é o texto que não é em versos, ou seja, é um texto escrito em parágrafos. Num texto escrito em prosa, dessa maneira, a gente pode ser avaliado pela nossa capacidade linguística, muito mais do que numa prova de língua portuguesa de marcar X, né? Porque na prova de língua portuguesa a gente pode chutar, as questões podem ajudar a responder, né? Pelo próprio texto da questão, enfim. Agora, como que você mostra o seu domínio linguístico? Como você mostra a sua capacidade de construir frases e de se expressar verbalmente? Por meio de um texto escrito, certo? Então, isso vai ser avaliado numa redação. Agora, a dissertação argumentativa é escolhida porque, além de avaliar a sua capacidade linguística, ela vai avaliar também a sua capacidade de articular informações, ou seja, de observar as informações do mundo, de observar as teorias do mundo e juntar essas informações, né? Estabelecendo relações entre elas de causa, de consequência, de simultaneidade, enfim. Ela também vai avaliar ali, como é uma dissertação argumentativa, o seu senso crítico, a sua capacidade de julgar os fatos do mundo, né? E a sua capacidade de lidar com situações problema, principalmente na prova do Enem, que exige do candidato uma proposta de intervenção para os problemas sociais, culturais, ambientais, tecnológicos, enfim, né? Então, ao mostrar as suas propostas, você está mostrando também como que você lida com situações problema. Então, tudo isso só é avaliado por uma prova escrita. Nenhuma prova de múltipla escolha é capaz de avaliar tudo isso de um candidato ao mesmo tempo, né? Agora, quais são as características desse texto dissertativo argumentativo? Primeiro, ele é um texto que, por padrão, tem uma estrutura de início, meio e fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Isso a gente já sabe. Fica ligadinho aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui de uma vez, porque a gente vai ter vídeos falando sobre cada uma dessas partes da dissertação argumentativa, tá? Além disso, ele vai ter algumas características que são muito próprias, muito básicas da dissertação argumentativa. A primeira delas é a parcialidade. A gente já comentou. É um texto que defende um ponto de vista. Então você não pode simplesmente não opinar sobre os assuntos. É preciso opinar, é preciso apresentar um senso crítico, certo?
A segunda característica tem a ver com a definição da própria dissertação. Esse vai ser um texto escrito de forma impessoal, ou seja, um texto escrito prioritariamente em terceira pessoa, tá? Você, o eu e nem o você, o com quem você está falando, devem aparecer no texto, tá bom? Então não converse com o seu leitor, não dê conselhos para o seu leitor e também não diga na minha opinião, eu acho que, eu penso o quê. A gente sabe que aquilo é a sua opinião, você só precisa dizer, tá? Que é a opinião, você não precisa dizer que ela é sua, tudo bem? Então, sei lá, uma frase bem boa. Se você fala assim, eu acho o céu muito bonito. Isso é uma opinião, dizer que o céu é muito bonito é uma opinião. Mas você não precisa dizer eu acho para ser uma opinião. Você pode simplesmente afirmar, o céu é muito bonito. É impessoal esse texto, porque não foi usado a primeira pessoa, ele foi escrito em terceira pessoa, mas continua sendo opinativo. Tudo bem? A próxima característica é que esse texto, por ser um texto que vai avaliar a tua capacidade linguística, deve ser escrito no padrão formal culto da língua portuguesa. Ou seja, é um texto que não vai ter uma linguagem informal, carregada de gírias ou carregada de marcas da oralidade. Da mesma maneira, não é para ser um texto escrito de maneira super formal, tá, gente? Muita gente escreve, às vezes, usando umas palavras difíceis para deixar o texto mais bonito. E não tem necessidade, vamos combinar. Eles estão avaliando aqui a capacidade linguística no nível ensino médio, não no nível graduação, pós-graduação e etc. Tá bem? Então não precisa ficar tão preocupado assim em usar palavras difíceis. Usa palavras da norma culta, claras e fáceis de serem entendidas e que você consegue entender sempre, tá bem? Outras qualidades vão ser fundamentais nesse texto. Primeiro duas, sem as quais nenhum texto pode ser chamado de texto, que são a coerência e a coesão textual, certo? Coerência textual tem a ver com a unidade de ideias, a unidade de sentidos do texto. E coesão também tem a ver com a unidade, só que agora com a unidade da forma. Uso de conectivos, construção de frases, interligação entre parágrafos. A gente vai estudar tudo isso aqui no canal, fica tranquilo, tá? Outra qualidade bastante importante, que eu bato muito na tecla com os meus alunos presenciais, é a clareza. O texto precisa ser claro e ele não deve ser claro para você que escreve, ele deve ser claro para quem lê. Tudo bem, meu amor? Então, por favor, tudo que há de mais sagrado no universo, se coloque no lugar de quem lê o seu texto e avalie se ele é claro. E aí, isso eu tô falando das ideias. Sabe aquilo? Mas eu quis dizer tal coisa e não disse? Isso não pode acontecer. Você tem que querer dizer e dizer. E além disso, esse texto precisa ser claro também na letrinha, não é mesmo? Se eu não sei o que está escrito, amado, como eu corrijo, né? As próximas duas características também são muito importantes, mas são mais difíceis de alcançar, que são a profundidade e a criatividade. Para começar, que elas são mais difíceis porque não tem fórmula. Não tem fórmula para dizer como que o seu argumento tem que ser mais profundo. E não tem fórmula para dizer como que você tem que ser mais criativo, tá? Como que você consegue chegar no nível de o seu texto ter profundidade e ter criatividade? Sendo um bom leitor, lendo informações sobre atualidades, assistindo os vídeos aqui do canal sobre atualidades, né? Lendo jornal, prestando atenção nas aulas de humanas. Então tudo isso é fundamental, porque quanto mais capital cultural você tiver, quanto mais informações você conhecer sobre o mundo, mais você será capaz de juntar as informações de maneira reflexiva e de maneira única, né? De uma maneira só sua. Então, seja um bom leitor do mundo. Então é isso. Fique ligado, porque aqui a gente vai ter agora alguns vídeos explicando direitinho sobre cada uma das partes da dissertação argumentativa, da sua estrutura geral, da sua estrutura interna ali de cada parágrafo. A gente vai ter vídeo falando mais sobre coesão textual, sobre coerência textual. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não correr risco de perder nada, tá bem? Qualquer dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários, que a gente responde. E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, que a gente tá sempre dando dicas por lá, tá bem? Um beijo, até semana que vem.